As I said last night, I believe Genesis chapter 1:28 is the most important passage in the Bible. Como eu disse ontem, eu acredito que Gênesis 1, versículo 28, é a passagem mais importante da Bíblia, Because it gives the covenantal purpose of why God created humanity. porque essa passagem dá o propósito pelo qual o Senhor criou a humanidade. In my first book, Ruling in the Gates, O meu primeiro livro, Ruling in the Gates, Governando nas Portas, I show how the cultural commission is important to understand the cross, the church, and the coming of Christ. eu mostro como que essa comissão cultural é importante para nós entendermos a igreja, a cruz, a salvação. And every covenant in the Bible is connected to that first covenant. E todos os outros pactos e alianças na Bíblia estão ligadas, conectadas com essa aliança primeira. And so understanding that covenant is essential if we're going to be effective Christians. Então, entender essa aliança é essencial se nós desejamos realmente ser cristãos efetivos. And to make it simple, I want to call it 6 steps to cultural dominion or stewardship. E para transformar essa compreensão simples, eu quero chamar isso de 6 passos para a mordomia cultural. And to understand how important this covenant is, E para entender como esse pacto, essa aliança é importante, I liken this covenant to a movie eu comparo essa aliança a um filme, or a narrative, a story. ou uma narrativa, uma história. This is God's narrative for us. Essa é a narrativa de Deus para nós. And in every narrative there is the main plot and there are subplots. E em toda narrativa existe um assunto principal, um ponto principal e subpontos. If you ever see a really good movie, Se você realmente assistiu um bom filme, there is a main theme of the movie. há um tema principal no filme. But to make the movie interesting, there are subplots of the movie. Mas para que o filme seja realmente interessante, existem subtemas nesse filme. In the movie there is romance, No filme há romance, there is some fights, existem lutas, there's a lot of tension, há muita tensão, and these add color commentary to the main plot of the movie. e isso adiciona um comentário colorido ao assunto principal do filme. So the main plot of the movie may be a major war that Brazil had one day. Por exemplo, o ponto central do filme pode ser uma guerra grande que o Brasil passou um dia, uma época. But the movie doesn't just get right to the point of who won or who lost. Mas o filme não vai direto ao ponto de quem ganhou ou quem perdeu. It shows a romantic involvement between 2 main people in the war. Ele mostra o envolvimento romântico de pessoas nessa guerra. It may show financial difficulty of the country. Talvez ele mostre também as dificuldades financeiras do país. It may show some of the hardship of people that go through the war. Talvez mostre as lutas das pessoas que vão à guerra. But the hardship a few people had is not the main plot. Mas essas dificuldades que algumas pessoas têm no filme não é o assunto principal. The main plot was the war of the country. O assunto principal é a guerra do país. Oftentimes Christians major on the subplot, not the main plot. Muitas vezes os cristãos valorizam os subpontos e não o ponto principal. The main plot of the story for Christianity is Genesis 1:28. O ponto principal da história para os cristãos é Gênesis 1, 28. God wants to have dominion on the earth. Deus quer que a gente tenha domínio sobre a terra. And we go off into subplots. E nós estamos indo para subpontos. We even name our churches after subplots. We've named our churches after a subplots. gente dá até o nome às nossas igrejas como esses subpontos. When we call our church the Deliverance Church, we're calling it a subplot. Quando a gente dá o nome para a nossa igreja de libertação,
a gente está dando o nome da igreja de um subponto. When we call our church a healing church, it's a subplot church. Quando a gente chama a nossa igreja de a igreja da cura, a gente está dando um nome, um subponto para a nossa igreja. Even whole denominations are built on subplots, not the main plot of the Inclusive, story. uma denominação inteira pode ser erguida sobre um subponto da Bíblia ou da história e não no ponto principal. Anything that's not based on the cultural commission is a subplot. Tudo aquilo que não é baseado na comissão cultural é um subponto. In the 21st century, No século 21, God is calling the church to major on His main story. o Senhor está convidando a igreja para se focar no ponto principal que Ele estabeleceu para a We história. have to understand the big picture of God's kingdom. Nós precisamos começar a entender a grande imagem do reino de Deus. Healing is important, but it's not the most important thing. Cura é importante, mas não é a coisa mais importante. Deliverance is important, but it's not the most important. Libertação é importante, mas não é o mais importante. We can't major on minors, we have to major on majors. Nós não podemos focar naquilo que é menor, nós temos que nos focar naquilo que é maior. One day I got a call from a lady. Um dia eu recebi um telefonema de uma senhora She asked me if I cast out demons. e ela perguntou se eu expulso demônios. I said yes. Eu disse sim. She said, so you're a deliverance minister. Aí ela disse, então o seu ministério é um ministério de libertação? I said, why are you asking me this question? Eu falei, por que a senhora está me fazendo essa pergunta? She said, because your name was listed as one of the top 100 deliverance ministers in America. Porque o seu nome está numa lista dos 100 maiores libertadores, ministérios de libertação da América. I said, I cast devils out, but I'm not a deliverance minister. Eu falei, eu expulso demônios, mas eu não tenho um ministério de libertação. I said, I do a lot more than cast out devils. Eu faço muito mais do que expulsar demônios, eu I falei. said, any believer could cast out a devil. Eu falei para ela, qualquer crente pode expulsar demônio. It's not a big deal. Não é um negócio muito difícil. The demons are like the little cucarachas you step on. Os demônios são como assim, baratas que você pisa neles. I'm not going to build my ministry on casting out demons. Eu não vou erguer meu ministério em sobre expulsar demônios. And so, of course, the lady never came to our church Claro que aquela senhora nunca veio para nossa igreja, because she wanted somebody who's going to make a big deal out of devils. porque ela estava procurando alguém que fizesse dos demônios um negócio importante. Deliverance is important if you need it done to you. Libertação é importante se você precisa que aconteça com você. But I'm not going to build my whole church on devils. Mas eu não vou construir toda a minha igreja sobre demônios. If you need to be healed of cancer, it's important to you. Você precisa ser curado de câncer, isso é importante para você. But I'm not going to build my whole church on healing the sick. Mas eu não vou construir a minha igreja inteira sobre curar os enfermos. Why? Por quê? Because these are subplots. Porque isso são subpontos. I'm going to build my church in the kingdom. Eu quero construir a minha igreja no reino. That's what Jesus preached. Isso é o que Jesus pregou. Jesus healed the sick, but didn't preach healing. Jesus curou os enfermos, mas nunca pregou sobre cura. There's not one sermon on healing in the New Testament. Não há nenhum sermão sobre cura no Novo Testamento. It's all in the kingdom. É tudo sobre o reino. It's on living and breathing the kingdom of God. É sobre viver e respirar o reino de Deus. The charismatic church makes a big deal of the signs of the kingdom. A igreja carismática ou pentecostal dá um grande valor aos sinais no reino. Healing and deliverance and tongues are signs of the kingdom. A cura, libertação e línguas são sinais do reino. They are manifestations that the kingdom of God is here. São manifestações do reino de Deus aqui. But they're not the kingdom. Mas eles não são o reino. They just point to the kingdom. Eles apenas apontam para o reino. And so when we cast out demons, we show the power of God, of God's kingdom is here. Então, quando a gente expulsa demônios, a gente mostra que o poder de Deus está aqui. But it doesn't mean the fullness of the kingdom is here. Mas isso não significa que a plenitude do reino está aqui. The fullness of the kingdom is worked out over numerous generations. A plenitude do reino, ela funciona através de inúmeras gerações. When it comes to the kingdom's influence on the earth. E no que diz respeito à influência do reino sobre a terra. In Isaiah chapter